medida que a palavra dele trabalha os nossos corações, trabalha a nossa alma, trabalha os nossos sentimentos, as nossas emoções, a vontade dele começa a ficar boa, agradável e perfeita. A nossa medida de entender, de servir a Deus, é achar que a vontade de Deus tudo é perfeição. Até no ler a Bíblia nós lemos de forma errada. Você lê o Salmo 23 e diz: o Senhor meu pastor e nada me faltará. E você acredita que você viverá em abundância eternamente. Não está escrito isso, está dizendo que nada te faltará. Ele permanece sendo seu pastor, mas pode vir as crises, pode vir as percas, pode vir um momento difícil na tua vida, mas ele permanece sendo seu pastor. É isso que está escrito lá. É Ele quem não pode faltar na nossa vida. É a presença dEle que não pode se ausentar na nossa vida. Ele precisa permanecer sendo o nosso pastor. Porque se Ele permanecer sendo o nosso pastor, sendo o teu pastor, mais dia ou menos dia a provação passa e tudo volta e a bênção vem. Aleluia. Por mais difícil que seja o momento da nossa vida, por mais difícil que sejam as provações, a caminhada, se você estiver com Jesus, é Ele levar você a um lugar de bênçãos dEle. E nós sempre achamos que a nossa luta e a nossa prova é maior do que a do vizinho. Não é só o gramado que a gente acha que é mais verde, não. A gente acha também que as nossas lutas e provas são maiores que a dos outros. Um dia, diante de umas circunstâncias, e eu sentado no meu banquinho lá em cima, Rômulo, chorando e reclamando com Jesus. Porque tem vezes que a gente chama adorando, mas chora adorando, mas tem vezes que a gente chora reclamando. E as lágrimas desciam no meu rosto e eu reclamando com Jesus. E eu disse: Jesus, estou que nem Jó. O Espírito Santo me repreendeu aquele dia. O meu amigo Vanderlúcio ainda era vivo, estava numa terrível provação. O Espírito Santo me disse: você não está nem igual ao Vanderlúcio. Quer dizer que você está igual a Jó? Sequei as lágrimas e disse: me perdoa, Senhor, pela murmuração. E eu observei que a minha prova era muito pequenininha diante daquilo que o meu amigo estava passando. Eu acompanhei a caminhada do Vanderlúcio até quase os últimos dias. E teve um dia que eu fui na casa dele tirar um tempo com ele de oração. Eu e ele tiramos mais de 1 hora de lágrimas, de choro, por causa da dor que ele estava sentindo. Quando nós olhamos para a história de Abraão, e Deus faz um chamado para Abraão, e eu entendo, eu penso assim que quem não nasceu no berço evangélico, ele é mais ou menos que nem Abraão. No meio da vida ele é chamado para sair de um lugar para outro lugar, sair de uma cultura e entrar em outra cultura, sair de uma modalidade de pensamentos para entrar em outro tipo de pensamentos. E Abraão começa a fazer aquela caminhada. Essa é a nossa fé. Nós chegamos para Jesus, é uma empolgação terrível, é testemunho em cima de testemunho, é uma alegria. Quando a gente chega parece assim que... Mas quando Abraão chegou na terra que Jesus falou, é aqui, o lugar aqui, havia um pequeno detalhe naquele lugar. Não era segundo o coração de Abraão. Ele chegou num deserto amaldiçoado que tinha fome, ao ponto que ele vai passar direto e vai dar uma volta lá no Egito, porque ele não compreendeu que a vontade de Deus às vezes significa passar nos desertos. Ele não compreendeu que a vontade de Deus às vezes significa luta, sofrimento. E talvez você pense, vai pegar um evangelho de sofrimento. Irmãos, o evangelho traz consigo isso. Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão. Porém, ele também diz que nós passaremos por aquilo que ele passou. E é nesses lugares que o caráter dele, a pessoa dele vai se aperfeiçoando em nós. Quando eu olho para a minha vida, 2022, eu acredito que foi o ano mais difícil da minha história. Eu quero que fique nesse, não precisa mais dificuldade não, no nome de Jesus. E eu penso que algumas pessoas aqui pensam igual a mim, que não precisa de um ano mais difícil que 2022. Eu penso assim, falo: Jesus, eu acho que para mim tá bom, 2022 tem que ter me ensinado tudo que eu precisava aprender. Agora aprenda um negócio: se não ensinou, 2023 está aí. E ele vai continuar ensinando. Mas eu quero acreditar, irmãos, que de fato seja 2022 o ano mais terrível. Mas porque 2022 também é o ano que Deus mais tem trabalhado na minha vida. 2022 é o ano que Deus mais tem trabalhado na minha vida. E eu quero acreditar que é o ano que Deus também mais está trabalhando na tua vida.
Entramos em um propósito, 40 dias, eu não sei o que você está jejuando, mas eu acredito que você está jejuando alguma coisa. E a ideia do propósito era família em 2023. Eu acredito que 2023 será um ano extraordinário, amém ou não amém? Essa semana eu recebi uma palavra profética dizendo: acabou o tempo da escassez, acabou o tempo da provação. E eu dei glória, aleluia, mas continuo com o bolso vazio, mas com a certeza que Deus está fazendo, amém ou não amém? Aleluia. Porque a minha fé não está naquilo que eu vejo, a minha fé está naquilo que eu espero em Deus, na presença dEle, na palavra dEle, aleluia. Glória a Deus. Você está aí, igreja? Amém ou não amém? Oh, glória. Aleluia. Sabe, às vezes nós vamos nos deparar com algumas coisas que são bem contrárias àquilo que nós pensamos, ou esperamos, ou queremos. Agora é o comportamento que nós vamos ter diante daquilo que nós olhamos é que vai fazer a diferença. Eu posso optar em chutar o pau da barraca, largar para lá, eu posso optar em fugir, né? A maioria quer fugir. A maioria é só arrumar uma aprovação, quer mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Mas eu posso optar em vencer. Porque a Bíblia me diz que mais do que vencedores nós somos naquele que nos fortalece, naquele que morreu da cruz do Calvário. Aleluia! Há uma garantia. A palavra é uma garantia, é um testamento. Ele não torna atrás, ele não mente, ele não retrocede. Uma vez tendo dito ele é fiel para cumprir. Aleluia! Ainda que sejamos infiéis, ele disse: eu permaneço fiel. Aleluia! Entenda uma coisa: é a nossa mente que às vezes recebe todo tipo de acusação, de defamação, que tende a nos levar a um caminho de fuga. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver os homens de Deus que erraram, vacilaram, mas ainda assim Deus levou eles a um propósito. Aqueles que não desistiram, a questão é não desistir, é permanecer. Pastor, mas está dando tudo errado. Permaneça em Deus. Ah, pastor, mas a minha vida está de perna para o ar. Se você está em Deus, permaneça no Senhor, permaneça na palavra dele. De vez em quando eu vejo alguns irmãos e eles vêm falando uns negócios para mim, eu falo: vigia. Eu falo: vigia. Até mandei um áudio essa semana sobre o cansaço. Quem cansa negocia valores. E Esaú chorou amargamente depois que ele descobriu que não tinha retorno nos valores que ele vendeu. Quem cansa negocia valores. E sabe por que cansamos? Porque os nossos olhos estão no lugar errado. Nós cansamos porque a nossa perspectiva está no lugar errado. Por isso nós cansamos. Nós queremos transformar as pessoas com a força do nosso braço. E talvez você fale: pastor, não é assim não. Você não tem mais experiência do que eu, de sofrimento mais do que eu, de discipular pessoas e tentar transformar pessoas pela força do meu braço. Até que eu cansei. Cansei porque eu errei. Porque eu entendi que eu errei. Porque no máximo que eu posso fazer é pregar para elas e transformá-las em uma ação do Espírito Santo. No máximo que você pode fazer por quem você ama é pregar para eles e orar por eles. Porque salvá-los e transformá-los é uma ação do Espírito Santo. E você não é o Espírito Santo. Eu não sou o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você carrega o Espírito Santo. Você é tocado pelo Espírito Santo. Mas você não é o Espírito Santo. Você tem até o poder do Espírito Santo, mas nós não somos o Espírito Santo. E a ação de convencer o homem e a mulher do pecado é uma ação do Espírito Santo. E a ação de gerar arrependimento, temor no coração de alguém é uma ação de Jesus Cristo de Nazaré. É a presença dele que gera temor nas pessoas. Mas nós queremos transformar, porque às vezes as pessoas à nossa volta, o comportamento, a atitude delas, o modelo delas fere a gente. Não é nem porque a gente está incomodado com elas, mas quando nós entendemos aquilo que o Senhor quer conosco, quando nós entendemos e compreendemos que o Senhor está nos chamando para um lugar da intercessão, um lugar da adoração, um lugar de uma busca mais aprofundada nele,
E quando nós começamos a caminhar nesse lugar, igreja, entenda, o Brasil será um celeiro de avivamento. Entenda, igreja. Sabe, oxalá se fosse de verdade assim, sem ter que ter uma pressão muito forte. Oxalá se fosse por entendimento, sabe, das igrejas entender, do povo de Deus entender e se render a buscar o Senhor. Mas independente de qual foi a forma, que vai acontecer, vai, porque Deus falou que vai acontecer. Ele está no governo de tudo, amém ou não amém? Deus vai sacudir a igreja dele, aleluia. Deus vai sacudir a igreja dele, aleluia. Deus vai sacudir o povo dele, aleluia, aleluia. Talvez você não entende por que nós ministramos adoração e arrependimento. Eu já estou balançando um pouquinho da harpa, Jesus. Ô glória, amém ou não amém? Eu já estou pegado na árvore, manlara, assim, ó, Jesus, quando o vento vier, eu já estou ajudando o Senhor a sacudir esse trem. Deus vai levantar um povo forte. Jesus me prometeu um povo, e de vez em quando eu falo, Jesus, né, e esse povo? Cadê? Eu só não sei se você vai ter condição de ficar perto desse povo que Jesus me prometeu. Entende? Eu só não sei se você vai ter condições de ficar perto desse povo que Jesus me prometeu. Eu espero que Jesus faça uma obra na tua vida, amém ou não amém? Que não haja em nós religião, amém ou não amém? Que haja em nós adoração, aleluia. Agora observe que nós podemos nos deparar diante de realidades que não é a vontade de Deus para a nossa vida também. E nós podemos nos deparar, mesmo em meio a provações, situações difíceis, nós podemos nos deparar com realidades da nossa vida, ou de quem está perto da gente, que não é a vontade de Deus. Agora eu vou morrer por causa disso? Vou. Aonde? Com os joelhos dobrados. Com os joelhos dobrados. Eu de vez em quando falo com o meu pastor e ele diz assim, Clarindo, eu aprendi um negócio. Depois que a gente se joga no chão, ninguém mais joga a gente no chão. Sabe por que a gente sofre tanto? A gente sempre quer estar bem na fita. A gente quer ser aprovado. A gente quer estar bonitinho. A gente não suporta que alguém fale mal da gente. Não suporta que alguém aponte pra gente. A gente não suporta. Eu só não posso estar errado, mas impedir que alguém olhe torto para mim ou fale mal de mim, não tem como impedir. Eu deveria impedir que a minha mente me levasse a pensar mal de alguém ou julgar alguém. Isso eu deveria impedir. A Michelle tem falado muito sobre as medidas de Deus. E às vezes nós colocamos medida nas pessoas. Nós nem sabemos, nem vimos, nunca conhecemos, mas colocamos medida nas pessoas. Às vezes nós matamos pessoas no coração por causa de uma fala de alguém. E se um dia você tiver a oportunidade, ou teve a oportunidade, você descobre, mas aquela pessoa não é naquilo que me disseram. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, por gentileza. Carta de Paulo à igreja de Colossos, ou livro de Colossenses, capítulo 2. E eu quero ler um texto com você nessa noite. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fala assim, em Cristo. Fala com fé, em Cristo tem tudo o que eu preciso. Amém ou não amém? Fala, em Cristo tem tudo o que eu preciso. Sei não, hein? Versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também está circuncidado com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos no pecado,
Olha como o amor de Deus é fantástico. A Bíblia diz que nós estávamos mortos no pecado e Ele nos amou. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou. Essa palavra vivificou é deu vida novamente. Em Romanos 8, versículo 11 diz assim: se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo entre os mortos, e o Espírito que vivificou Jesus, ou seja, trouxe Jesus à vida, é o Espírito Santo. Jesus não se ressuscitou, foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo. Lá está dizendo: se esse mesmo Espírito habita em vós, Ele vivificará o vosso corpo mortal, ou seja, Ele trará vida no nosso corpo novamente. Então, ou seja, a doença, as enfermidades não podem ter poder sobre as nossas vidas. Vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Fala assim: obrigado, Jesus, porque eu já fui perdoado de todas as ofensas. Sabe, às vezes eu me deparo com um versículo desse dizendo que nós fomos perdoados, e nos deparo também com a nossa consciência nos acusando de coisas que nós vivemos. É muito contraditório isso. Versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Fala assim: Jesus já riscou, cancelou, fala, rasgou, apagou toda acusação contra a minha vida. Você crê nesse negócio ou não? Está escrito. Ele riscou, Ele apagou. Quando que Ele fez isso? Quando Ele estava na cruz. Pastor, mas e por que eu estou vivendo assim? Porque eu não compreendi o que Ele fez por mim. Porque meu coração não alcançou compreensão naquilo que Ele fez por mim. Então eu permito que os meus erros me apontem e me tirem de um lugar nele. Eu não deveria errar. Certo é, eu não deveria pecar. Agora o que eu quero falar com você é sobre a questão de, mesmo em meio a provações, lutas, ou aonde você estiver na sua vida, cada um de nós passamos por etapa. Pode ser que você está um pouco mais adiantado, um pouco mais atrasado, não sei. O importante é que você está em uma caminhada, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O importante é que estamos em uma caminhada, independente se o seu processo está mais adiantado ou não do que o dos outros. Estamos em uma caminhada. Nesses lugares nos deparamos com coisas que não deveria estar acontecendo, e é o comportamento que nós vamos tomar diante disso é que vai mudar toda a realidade. É quando você se depara com coisas que você entende que aquilo não deveria ser daquele jeito. Você compreende que aquela situação está fora do controle. É quando você observa seu casamento e entende que o seu casamento ele não está da vontade de Deus. É quando você olha para o seu casamento e observa que o seu casamento ele não é um testemunho perfeito da vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você está no pecado, não. Estou dizendo que às vezes está faltando um alinhamento no seu casamento. É quando você observa o seu relacionamento com as pessoas, e o seu relacionamento com as pessoas também não dá um testemunho perfeito da vontade de Deus. É quando você olha o seu relacionamento, talvez, né, de pai com filhos, de filho com pais, filhos com os pais, e esse relacionamento também não dá um testemunho da vontade de Deus. Agora é o comportamento que eu vou ter diante de Deus com isso é que vai mudar a história. Eu posso ignorar, eu posso fazer como muitas pessoas fazem, porque nessa hora elas optam em largar a palavra de mão, e optam em olhar para dentro de si e dizer: não preciso passar por isso. Talvez você não entendeu que é justamente nesse lugar que Jesus vai esfolar você, vai tratar você, vai curar você. Talvez você não entendeu que é nesse lugar que você está apanhando, sofrendo, é nesse lugar que tem alguém pisando em você, que Deus está arrancando seu orgulho. Talvez você não entendeu, foi isso. Talvez você não entendeu, foi isso, que é no lugar que você está sendo solado, amassado, né? A tudo que você entende está sendo confrontado. Foi o lugar que Jesus pegou para colocar você na moenda e tratar você. Pastor, mas para que precisa disso, pastor? Ele tem um lugar melhor para mim e para você, mas você precisa estar pronto quando chegar lá.
Todas as vezes que você observa alguém recebendo algo de Deus que não está preparado, essa pessoa vai fazer um negócio chamado caca. Sabe, nós lidamos nos dias atuais com o mal. Esse mal está assolando as coisas. Um mal chamado rejeição. E quando você vai na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 11, se não me engano, tem um homem chamado Jefité. E a Bíblia vai dar uma característica dele. Era um homem valente. Porém vai trazer uma negativa dele. Porque Deus apresenta os pontos positivos, mas também fala daquilo que é ruim. E Deus vai dizer: Jefité era gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. O Senhor vai revelar a natureza daquele homem. O Senhor vai revelar como aquele homem veio ao mundo. Ou seja, fruto de uma relação conjugal paga. O senhor Gileade tinha uma esposa, e ele largou a esposa e arrumou uma mulher na rua, e teve uma relação com ela, pagou por essa relação, e desta relação gerou um homem chamado Jefité. E esse homem, ele vai crescer num ambiente meio hostil para a vida dele. O pai, enquanto era vivo, cuidava dele, porém o pai tinha mais filhos com a esposa verdadeira. E a Bíblia diz que quando o pai, o seu Gileade, morreu, os irmãos que deveriam agora cuidar do Jefité, amar o Jefité, chega para ele e disse: Jefité, vaza fora, você não vai herdar, aqui não é o teu lugar. Nós vamos ver a ação da rejeição trabalhando na vida desse homem. Agora observe uma coisa, que todas as pessoas que passam pelo crivo da rejeição, elas vão tentar se superar no lugar. Nós vamos ter que olhar para esse negócio aí, não tem? Elas vão tentar se superar num lugar. Muitos se tornam melhor no trabalho. É o cara ou é a cara no trabalho. Destaca. Fica excelente profissional. Eu não estou dizendo que você não pode ser o melhor. Na verdade, nós devemos ser o melhor naquilo que nós fazemos. O que eu estou dizendo é que qual a motivação para ser? O Jefité, porque ele foi rejeitado. A Bíblia diz que ele saiu de casa, ele fugiu, ele teve que ir embora. Ele teve que pegar a mala dele e ir embora, porque ele foi expulso de casa. Mas a Bíblia diz que ele foi até um lugar chamado Tobi e se ajuntou a homens levianos. Eu acredito que você sabe o que é homens levianos. E ele se tornou o líder desses homens. A dor da rejeição, a dor de ser expulso de casa, a dor da rejeição, levou o Jefité a se sobressair numa área da vida dele. Bom por um lado, porém, por não ser curado. O problema não é sofrer com a dor da rejeição. O problema é nunca ser curado da dor da rejeição. Ser rejeitado é involuntário. Ser rejeitado, você pode ser rejeitado desde que você estava no ventre da sua mãe. Eu trabalho com... Tiago, acho que você não está comigo não. Eu trabalho com cura e libertação. E se tem uma área que eu mais vejo e ajudo as pessoas, é com questão de rejeição, e é de todos os aspectos. Ou seja, ser rejeitado, você pode ser rejeitado desde que você estava no ventre da sua mãe, você não lembra? Pode ser rejeitado no nascimento. Pode ser rejeitado criancinha na escola, na creche. Pode ser rejeitado crescendo, pode ser rejeitado na fase da puberdade, na fase da adolescência, pode ser rejeitado já rapaz, homem, mulher. Eu ajudei uma pessoa certa vez, uma pessoa de difícil comportamento, e conversando com essa pessoa, eu perguntei para ela assim, se a vida dela toda foi daquele jeito. Ela disse que não. E se tem um negócio que Jesus me deu habilidade, foi para fazer perguntas. E as perguntas foram... E num determinado lugar nós chegamos aonde a rejeição entrou na vida dela. Ela tinha por volta de 16 anos quando aconteceu um fato de rejeição, que é, digamos assim, que estragou o resto da vida dela. Ou seja, independente do momento da vida, pode ocorrer a rejeição. Agora observe,
Nós estamos em uma caminhada. A vida é uma caminhada. A vida é uma caminhada. Aquilo que você não resolve vai caminhar com você. Aquilo que nós não vencemos vai caminhar conosco. Aquilo que nós não paramos para resolver. Aí talvez você fale, pastor, o senhor mudou a mensagem. Não, eu estava caminhando para cá. Aquilo que nós não decidimos parar para resolver de verdade vai caminhar conosco. Ou você decide confrontar, enfrentar e resolver, ou você vai decidir carregar uma dor a vida toda. Muitos decidem carregar a dor. Muitos decidem em carregar a dor. E carregando a dor, chega em momentos que tem percas terríveis. Porque eu até peguei o celular da Michelle, mas eu não trouxe para cá. Depois, outro dia eu falo com você. Eu anotei no celular, do meu celular, e passei para a Michelle ali, sobre alguns sintomas que a rejeição causa. Um deles eu lembro de cabeça: perda do QI. Quando as pessoas estão debaixo da dor da rejeição, o coeficiente dela cai. Outro sintoma da rejeição: quando alguém está debaixo da dor da rejeição, ela nunca age pela razão, ela age sempre pela rejeição. O Jefité, havia um propósito de Deus na vida do Jefité, Poliana, assim como há para cada um de nós. E no dia que Deus levantou bandeira para chamar Jefité, porque entenda, assim, Deus vai te preparando, Ele vai te capacitando, Ele vai trabalhando em seu favor, e vai chegar um momento que Ele vai mover os céus e terra para que você entre em ação. A questão é, se nesse dia você está pronto, preparado. E a gente fala dessas coisas, e tem umas pessoas que elas ficam assim, pensando, sei lá, na morte da bezerra. A questão é saber se no dia que Deus falar e gritar, fulano, soprar seu nome, se você está preparado. Eu brinco com Alan direto. Eu falo, Alan, você deve ser orgulhoso, Alan. E o Alan morre do coração. E Deus usa o pastor Edson para tratar ele. O pastor liga para ele de última hora e fala, Alan, eu chamei alguém para pregar aqui, ele não pode vir, vem cá quebrar meu gai. O Alan infarta. Eu falo, Alan, que dia que você vai vencer isso, Alan? Que dia que você vai vencer isso, Alan? Eu falo para ele, Alan, você não está vendo que Deus está tratando, é o seu orgulho, que você tem dificuldade de ser o segundo, seu terceiro, ou seja, você quer ser o do cartaz. Não está aqui não, mas se eu tivesse também, eu falava do mesmo jeito. Mas o bichinho passa mal, fala, Alan, você não está vendo que Deus está tratando, Alan? Sabe, mas entenda aqui, irmãos, vai ter um momento que Deus vai chamar você. E eu não estou chamando, chamar para a glória, não isso, irmão, não. Quando Ele chamar para a glória, amém. Mas vai ter um momento que Deus vai chamar você, e sangue de Jesus repreende esse trem aqui. Deus vai chamar você para aquilo que Ele tem com você, vai abrir a porta para você, Ele vai chamar, a bênção está aqui. A questão é se nesse momento você passou bem no cravo das provações, se nesse momento você foi tratado, você foi lixado direitinho, se você aprendeu o que tinha que aprender, para quando você chegar lá, pronto, Senhor, eu estou aqui. O Jefité, ele estava tão ferido, tão magoado, ele estava tão ofendido, sabe, o coração dele estava tão que quando Deus chamou ele, quando Deus favoreceu, quando Deus foi lá, levantou o inimigo, levantou a mão contra a família dele. Eu acho que esse trem não é para largar esse trem, pode não? Esse tchum aí tá meio... depois nós vemos isso aí. Sabe quem falou primeiro? A dor do Jefité. A dor dele falou primeiro. A primeira coisa eu disse, eu só vou se eu for chefe de vocês. Eu já estou dizendo, só vou se eu estiver por cima. Vocês me expulsou um dia. A primeira coisa, vocês me expulsou um dia. A primeira coisa que ele falou, vocês um dia me mandou embora, agora ela está batendo na minha porta. Aí você vai vendo que o coração dele não estava pronto. Era valente, tinha a mão na espada, era pronto para a guerra, mas não tinha um coração de Cristo. A primeira coisa que ele falou, vocês lembram que um dia eu precisei, mas vocês mandou embora? É um coração que não foi curado, é um coração que não está pronto. Você lembra que você fez comigo? Você lembra?
Pastor, mas não fez? Cadê o perdão? Cadê o processo do perdão, o processo da cura, o processo da libertação, de eu passar num lugar até Deus arrancar do meu coração, até Deus arrancar toda nódia, toda sujeira do meu coração, toda mágoa, toda ziquezira? Cadê? Mas a rejeição estava lá. Os homens não tinham solução. Falaram, tá bom, Jefté, pode ir, você é o chefe, você é o rei, embora, você é o capitão, você é o general, embora. Eu vou encerrar bem por aqui. A Michelle tem uma raiva quando eu falo isso. É porque eu falo, vou encerrar e vou mais meia hora. Me perdoe por eu ter falado que ia encerrar. Se eu falar que eu encerrar de novo, você fala, pastor, para com isso. O Jefté, ele tinha tanta necessidade de provar, porque a dor da rejeição, ela vai fazer você querer provar alguma coisa para alguém. Observa. É só a mulher perder um relacionamento, ela faz dieta, faz não sei o que, faz seu pinta o cabelo, arruma, compra roupa nova, quer provar para o abestado que foi embora que está melhor agora. Estou mentindo? A rejeição, se você não tomar cuidado com ela, sempre vai fazer você querer provar alguma coisa. Eu fico vendo nas redes sociais, de vez em quando eu vejo alguma coisa ou outra. Aí eu vejo as pessoas postando alguma coisa. Eu sei que aqui não é verdade. Falo assim, eu já da bem que eu falo assim, a rejeição está forte lá hoje. Aí postam umas frases assim, sabe, de efeito. Eu falo, ô Jesus, que essa frase faça esse efeito nessa vida mesmo. Conheço meu gado, irmão, conheço minhas ovelhas, conheço o povo que anda perto de mim. O Jefté, ele tinha tanta necessidade de provar, tanta necessidade de provar que ele era bom. Ele tinha tanta necessidade de provar que ele era capacitado. Ele tinha tanta necessidade de provar que ele era melhor do que os irmãos dele que expulsou ele, que ele não pensou em mais nada, ele só pensou em ter uma vitória. Ao ponto dele fazer um voto com Deus que ele jamais precisava ter feito. Porque quando ele aceitou, ele orou, e Deus disse, Jefté, eu sou contigo. Mas sabe, havia tanta insegurança no coração dele, tanta incerteza no coração dele, tanta ânsia, tanta vontade de provar, de mostrar que ele é bom, de ser aceito. Esse é o problema, a vontade de ser aceito, a vontade de ser aprovado, que ele precisava garantir aquela vitória. O que ele fez? Foi lá e Deus disse, Deus, se o Senhor der a vitória, o primeiro que sair da minha casa, eu te entrego em sacrifício. Não precisava de eu ter feito isso. Ele não sabia. Tem coisas que você não sabe, irmão. Tem coisas que você não precisa falar. Você só precisa estar em Deus. Você entra em Deus, um lugar em Deus. Você busca no Senhor. Fala menos. Ele disse, olha, cuidado quando você estiver na minha presença. Entende? Não promete o que você não quer cumprir. E ele disse, o Senhor, o que saiu primeiro, eu te dou. E a Bíblia diz que Jefté foi à batalha e Deus deu ele a vitória. Deus entregou a vitória para ele. Ele ganhou. Ele voltou campeão. Ele voltou valente, agora guerreiro. Todo mundo sabendo, o Jefté é bom. Os irmãos agora têm que aplaudir. A família que expulsou agora tem que aplaudir. Só que Jefté está com um problema. Ele vai se deparar com uma situação que jamais imaginou. Quando ele chega vitorioso, a notícia já tinha chegado. Mas a Bíblia diz que Jefté tinha uma filha única, uma única filha. E ela sai com danças diante dele, celebrando a vitória. E Jefté tinha dito, Deus, o que sair primeiro eu te entrego. Por causa da dor, da ofensa. E Jefté entregou a filha dele em sacrifício. Por causa da dor, da ofensa dele. Nós lemos em Colossenses que está escrito assim, havendo rasgado, riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Nós precisamos compreender isso aqui, sabe por quê? Porque o Senhor já rasgou o escrito da dívida, já pagou, no sangue dele já pagou, somos livres. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos permanecer num ambiente de condenação para a nossa vida. Nós podemos até permanecer num ambiente onde Deus está nos provando e nos levando a um lugar melhor nele, mas não no ambiente de acusação, não no ambiente de condenação, porque a condenação já foi arrancada da nossa vida. Agora, pastor, como que eu mudo essa história?
Só tem um jeito: joelhos no chão. Só tem um jeito: lágrimas descendo dos olhos. Só tem um jeito de eu combater aquilo que tem combatido as nossas vidas nesse tempo. Só tem um jeito de você combater aquilo que tem combatido a sua casa, a sua família nesse tempo: intercessão. Joelhos dobrados, falando com Deus. Diante de uma circunstância, hoje eu vim para a igreja e o Senhor me deu esse texto, e tudo que eu falei com você aqui passou na minha mente enquanto eu estava aqui. Eu disse: Deus, o Senhor pode fazer a tua vontade onde o Senhor quiser, mas o diabo, ele não tem poder. Eu falei: Deus, o Senhor pode me tratar, o Senhor pode me moer, o Senhor pode me quebrar, se eu tiver a certeza que é o Senhor que está fazendo comigo. Pois agora o diabo não tem poder. Ele não. Porque eu sei que se Deus está me quebrando, me moendo, tem um lugar melhor para mim. Porque se eu sei que Deus está me tratando, oxalá porque Ele está me tratando, porque Ele lembrou de mim. Entende? Se Ele não está tratando, pode ser que Ele não lembrou, mas se Ele está tratando é porque Ele lembrou de mim e está cuidando de mim. Ainda que em meio às dores, o que eu não posso permitir é que eu tenha um testemunho. Eu não posso permitir, assim como está no versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ou seja, eu temos que ter o cuidado para que ninguém, nada, roube aquilo que Deus te deu. Você precisa ter cuidado para que nada, nem um sentimento, nem um pensamento torto, nem uma doença, nem uma enfermidade, nem uma porta fechada, roube aquilo que Deus te deu. Sabe por quê? Porque Deus é assim, irmãos. Um dia você pode estar num buraco, na prisão, no outro você pode ser o governador. Você só tem que estar pronto para isso. Amém ou não amém? Um dia você pode estar no fundo do poço, no outro você pode estar governando. Pastor, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Eu não tenho não, irmão. Às vezes eu tenho dificuldade, às vezes assim, de sair, de pensar que eu vou sair da prova, porque às vezes a prova está meio amarga. Eu falo: Jesus, me dá fé para eu não esmorecer da minha fé. Me ajuda a suportar isso aqui. Esses dias para trás, Jesus usou uma mulher para falar comigo. E ela falou assim: porque você anda na fé, você não perde a fé, você é teimoso. A mulher falou assim: você é teimoso na fé. Eu falei: até que enfim, né? Essa tema serviu para alguma coisa. Tente cuidado para que ninguém roube, ninguém vos faça presa, porque Ele já pagou. Nós vamos ceiar nessa noite. Eu quero convidar você nessa noite para ceiar. Mas antes de ceiar, eu quero orar com você. E a minha oração com você, e eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele age no seu coração. Pode ser sentadinho como você está, só fecha os olhos. Fala com Jesus nessa noite. Talvez você pode falar com Ele das rejeições que sondam o seu coração. Jesus me deu essa palavra. Era 11 horas da manhã que Jesus me deu essa palavra. Não sabia que você vinha aqui da igreja hoje. Talvez você poderia falar com Ele das dores da sua rejeição nessa noite, e falar com Ele para curar você. Sabe, Ele dá aquilo que pede. O que pede, recebe. Jesus, eu quero orar com você. Jesus, remove a rejeição do nosso meio. Remove a rejeição de cada coração, Senhor. A dor da rejeição, Jesus. Ainda, Senhor, que existem causas. Eu não estou dizendo que não houve causas, não houve motivo para acontecer a rejeição. Mas estou falando, Jesus, que a rejeição provoca dores. A rejeição nos coloca em lugares, Pai, que não é o nosso lugar. A rejeição nos faz abrir mão de coisas, Pai, que nós não deveríamos abrir mãos. Jesus, nessa noite a minha oração é que Teu Espírito acesse cada coração, cada alma, cada espírito, cada mente, Jesus, e quebra o poder da rejeição dentro de nós. Jesus, aqui está um povo que foi chamado para vencer, Senhor. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, pessoas que foram chamados para viver um propósito, Senhor. Meu Deus, mas muitos têm sido assolados pela dor da rejeição, do desprezo, Senhor. Independente, Pai, aonde aconteceu a rejeição, independente do momento aonde aconteceu a rejeição, eu te peço, vem, Senhor, agora. Vem com a Tua cura, vem, Jesus, com a Tua libertação. Vem, Jesus, porque o Senhor não nos rejeitou, o Senhor não nos desprezou.
Ainda que o mundo, Senhor, nos desprezou, ainda que o mundo te rejeitou, entenda, Jesus não te rejeitou. Ainda que o mundo te abriu mão de você, ainda que quem mais te amava abriu mão de você, Jesus te amou e permanece te amando. Ainda que você não compreende o amor dele, Ele te ama e Ele quer você para Ele. Ele quer a tua vida, a tua mente, o teu coração. A Bíblia diz que Ele padeceu, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Entenda, você pode sair daqui curado, curada hoje. Você pode sair daqui livre da dor, da rejeição, da solidão, da angústia. Você pode sair daqui nessa noite transbordando da graça do Senhor, se você permitir Ele acessar o teu coração, tua alma. Se você permitir Ele acessar os seus lugares de dores, se você permitir Ele acessar dentro de você, você pode sair daqui curado, curada nessa noite, meu irmão. Você pode sair daqui pronto, para quando Ele chamar o teu nome, você esteja pronto para fazer aquilo que Ele te chamou um dia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito, fala com Jesus. Sentadinho igual você está, fala com Jesus. Você conhece as suas tormentas, você conhece as suas lutas, fala com Jesus. Fala com Jesus nessa